Oi, meu nome é Rodrigo Tetsuo Argenton, eu sou voluntário do movimento Wikimedia e eu tô aqui para mostrar para vocês a Wikimedia Commons. Imagine um mundo em que toda informação esteja disponível para todas as pessoas, sem fronteiras e sem barreiras. Um mundo em que o conhecimento transita, se multiplica e tem potencial transformador. Milhares de voluntários ao redor do globo, em diferentes comunidades, têm se reunido para poder transformar esse sonho uma realidade. A Wikimedia Commons tem como pilar a ideia de cultura livre. Esse movimento defende que todos os bens culturais, científicos e tecnológicos pertencem à sociedade. E quando eu digo sociedade, eu digo todo mundo mesmo. A ideia é que qualquer pessoa tenha acesso a todo o conhecimento já produzido. Hoje, pessoas com renda têm mais acesso à informação do que pessoas que têm dificuldade para o acesso à água potável, e isso precisa mudar. Para acabar com a desigualdade, é necessário articular diferentes setores e diminuir custos. Só assim a informação ficará disponível para todos. A comunidade Cultura Livre definiu 4 liberdades essenciais para dar sustentabilidade ao movimento. São elas: a liberdade de fazer e redistribuir cópias totais ou parciais, a liberdade de estudo e de aplicação do conhecimento gerado a partir dele, a liberdade de uso da obra e de todos os benefícios, a liberdade de fazer melhorias ou alterações, podendo distribuir a obra derivada, o que significa na prática que você deve ter o direito de usar uma obra, teoria ou um processo sem necessidade de autorização do autor. Assim, com a obra disponível, mais gente pode ter contato, melhorar, aprimorar, adaptar à sua própria realidade. Também pode fazer cópias e distribuir tanto original quanto a obra derivada. Quando uma obra legalmente tem esses 4 direitos, ela tem uma licença livre. Existem algumas obras que parecem livres, mas na verdade não são. Elas ou exigem autorização do autor, ou não permitem uso comercial, ou ainda não admitem modificações. As licenças livres mais utilizadas hoje em dia são as licenças Creative Commons, e nós temos 3 delas que são livres. CC BY é licença que a única exigência é que o autor seja citado. Já a CC BY SA exige que o autor seja citado e que a obra derivada tenha a mesma licença da obra original, garantindo assim que as derivações ainda se mantenham livres. Na CC0 não é necessário nem mesmo citar o autor, mas tem uma observação quanto a essa licença. Em alguns países como o Brasil, o direito moral é inalienável, então a CC0 funciona exatamente como a CC BY no Brasil, já que o autor sempre tem de ser citado. Vale a pena lembrar que depois de escolhida a licença, você só pode trocar para uma versão menos restritiva e que elas têm caráter permanente. Elas só caducam quando caem em domínio público. Domínio público é a perda total dos direitos autorais sobre uma obra. Geralmente, depois de 50 a 70 anos da morte do autor, as obras dele caem em domínio público. Essa variação de tempo depende da lei do país. Existem especificações técnicas no meio digital. Para que uma obra seja livre, seu formato tem que ser livre. Imagina que você recebeu uma obra que aparentemente é livre, mas para que você utilize ela, você tem que adquirir um software de R$600. Pronto, esse uso já está limitado. Tem formatos conhecidos que têm limitações, tem formatos famosos que são livres. Já o movimento Wikimedia, ele promove a cultura livre e ele é um guarda-chuva para várias wikis, tendo a Wikipédia como a sua maior comunidade. Todo o conhecimento aqui gerado tem viés educacional e tem como objetivo a democratização ao acesso à soma de todo o conhecimento. A Wikimedia Commons é uma mediateca livre, ou seja, ela é uma biblioteca de áudios, fotos e vídeos. Com mais de 65 milhões de arquivos, é a maior mediateca livre do mundo. Sendo livre, todos os arquivos que lá estão, você pode distribuir, estudar, modificar e usar. Então vamos ver como essa mediateca funciona. Essa é uma página da Wikimedia Commons. No topo a gente vê o título da obra, mais abaixo a obra em si, na direita a gente vê como baixar, como usar uma outra wiki, no outro site, mandar por e-mail. Baixando um pouquinho a gente vê a legenda, que é um resumo do que essa obra se trata. Tem ainda um pouco mais abaixo dados estruturados,
que são dados que o computador consegue ler com certa facilidade. Para a gente é um carro, um automóvel, para ele é Q1420, que depois ele vai transformar para a gente de novo em automóvel, só que em qualquer língua que a gente escolher. Voltando para a descrição, a gente vê descrição, autor e coisas assim que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Descendo mais um pouco, a gente ainda vê a licença, as versões daquela obra e os metadados, que são o EXIF da câmera. Essa foto, por ter um viés educacional, foi compartilhada pela autora. O compartilhamento de mídia na Wikimedia Commons não pode ser anônimo, para poder evitar problemas de direitos autorais. Qualquer pessoa pode criar uma conta, só precisa de um nome de usuário e senha. O e-mail é completamente opcional. Ele serve para caso de você perder sua senha ou você quiser contactar outro usuário anonimamente. Feito o cadastro, é só você clicar no botão carregar ficheiro, enviar arquivo ou upload a file, depende da língua que você escolheu. A folha de rosto carregamento, ela tem explicações sobre direitos autorais, então vale a pena dar uma lida. Na próxima página a gente vê o botão de selecionar e subir o arquivo. Existe um limite da quantidade de arquivos que você pode subir. São 50 arquivos que você pode subir. Na próxima etapa, você escolhe a licença. Por padrão, a gente deixa na CC BY SA, aquela que garante que todas as obras derivadas continuarão com uma licença livre. Agora vem uma parte trabalhosa, mas crucial para ser um arquivo de mídia na Wikimedia Commons. A descrição. Descrever um arquivo compartilhado é de extrema importância por causa do uso educacional. Começando pelo título, que tem que ser um resumo do que se trata a sua mídia. Imagine que você está num site de busca procurando por essa mídia. Quais palavras você utilizaria para poder chegar até ela? Agora eu vou dar alguns exemplos de títulos interessantes. Para essas fotos podemos escrever Rio São Francisco ao entardecer, Goiaba Vermelha em fundo preto, de Araraquçu em Trilha do Petar. Títulos ruins para as mesmas fotos. Tchau sol, fruta vermelha com cor de paixão. Algo até festa junina, tipo, olha a cobra, não use. Sério, vai ser difícil as pessoas acharem a sua mídia, então não use. A legenda é um resumo um pouco maior do que o título. Ela vai trazer um pouco mais da mídia pra gente. Então, Rio São Francisco entardecer. Próximo à cidade de Januária, foto feita a partir de um barco. Ou ainda Goiaba Vermelha, cortada ao meio, mostrando a polpa em fundo preto. Araraquçu, o nome científico dela. Foto feita em Trilha do Betari, no Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira. A descrição não é mais do mesmo. Alguns voluntários não dão muita atenção para essa parte, mas deveriam. Aqui entra uma descrição muito mais detalhada daquela obra. Isso serve para poder aumentar o potencial educacional e a acessibilidade àquela imagem. Se você fizer uma descrição inclusiva, pode ser que pessoas com baixa visão consigam entender muito melhor o que aquela mídia passa. Uma descrição boa seria: na imagem temos à esquerda o Memorial Marmelo Zero. Na direita, a gente tem o rio Paraibuna descendo bem agitado. No centro, ao topo, temos o sol passando entre as folhagens. Folhagens essas que formam um quadro. Essa descrição bem detalhada permite que mais pessoas consigam visualizar e imergir naquela imagem. Em relação à data, normalmente os equipamentos já guardam essa informação dentro do arquivo de mídia. É o que chamamos de metadados. Então, automaticamente a data vem. Se não vier, você coloca da forma mais precisa possível. Essa informação tem importância educacional, já que ela marca um período do tempo em que aquela mídia foi produzida. A parte das categorias é como toda wiki se organiza. Não são tags e nem etiquetas, e sim uma forma de organização precisa. Vamos dar um exemplo. Se a obra for a foto do Rio São Francisco, em Januária, a gente não vai ver nas categorias Rio, Rio São Francisco, Velho Chico, Januária. A gente vai ver Rio São Francisco, em Januária. Elas funcionam como uma boneca russa, onde cada categoria está dentro de uma outra categoria, que está dentro de uma outra categoria. Uma foto da Avenida Paulista vai ficar dentro da categoria Avenida Paulista, que por sua vez vai ficar dentro da categoria Ruas do Jardim Paulista, que está na categoria Ruas da Cidade de São Paulo, que está na categoria Ruas do Estado de São Paulo, e assim sucessivamente. Então, você não precisa colocar todas as categorias, você precisa colocar a mais precisa, e ela já vai trazer todas as outras automaticamente. Na parte de adicionar dados, vamos trabalhar muito mais próximo de etiquetas e tags. Aqui são entradas que os computadores conseguem ler.
essenciais para questões de acessibilidade e também para fins educacionais muito mais robustos. Conseguimos, através dos computadores, puxar muito mais dados se essa etapa estiver muito bem descrita. Então, o que você deve colocar aqui? Tudo o que tiver na obra. Foto do Rio São Francisco. Rio São Francisco. Areia, árvore, humano, nuvem, rio. E como são entradas que o computador consegue ler, você consegue inserir isso em qualquer língua e ele vai buscar o código daquela entrada. Mas toma cuidado na hora de selecionar a tag. Cada uma delas tem um resumo falando o que ela é. Isso porque existem palavras com mais de um significado. Pronto! Depois de finalizar o processo, você já contribuiu com a Wikimedia Commons, já é um voluntário do movimento Wikimedia e já ajudou a construir um mundo de cultura livre, assim como milhares de pessoas. Talvez você já tenha se perguntado como é que a Wikipédia ficou tão grande e por quê? Para poder tirar essa dúvida, eu vou compartilhar com vocês a resposta de alguns voluntários sobre como eles se sentem ao colaborar. No, I don't have superpowers. At all. No. You could totally do it. I pushed the button and saved the text. Woo! It was exciting. You just changed Wikipedia. You just added your own contribution to Wikipedia. I read an article in The Guardian about this online encyclopedia which everybody can contribute to, and I thought, whoa, maybe I can contribute too as well. I edited the first time and I think I got addicted to it. I don't get paid anything. I just do it for, something to do in my free time, that's it. You may start doing it for an idea because you believe in it, but you end up with friends, you end up with lovers, you end up with wonderful discussions, you end up with new ideas, you end up with the new books you're gonna write. You're not writing the article alone. You write a piece and somebody else goes like, hey, I have more, and together you can create articles that are pages long, which you can't by yourself. Then you have success. You always see, okay, what I've done was successful. And this is great because, editing is a great feeling every time you do it. As I say, when I read about Wikipedia, I decided that this is maybe where I would fit in, and I did. Fazer parte de algo tão grande e construir o conhecimento livre é muito importante. Eu vou mostrar um vídeo da nossa Mediateca para poder ilustrar um pouco isso melhor. Almost everyone comes to the conclusion that whatever their time is a critical time in human history. So I'm not sure that I would buy an absolute argument. But I think it's fair to say that we're at a tipping point in terms of people's access to computer-based information. For the first time, people are going to be coming together from every corner of the world and be able to engage in direct conversation with each other. ¿Dónde estás, amigo? Dios te está llamando. Él quiere librarte de esta oscuridad. Aquí la vida es bonita. También es bonito porque hay árboles así. Y en el sol los árboles se pueden proteger. También muchas moscas. Más las moscas me hacen aburrir. Quiero aprender más de las cosas que yo no sé. Por eso. Primero, cuando nos dado la laptop, las notas, queríamos saber todo, pues qué había. Y ahí nos aprendíamos y lo que uno de tus compañeros aprendió una cosa, le tenía que pasar al otro compañero. Y el otro compañero le pasaba al otro compañero, y así nos aprendíamos todo. De mi interés es más de las leyendas, así de la tierra también hay. Hay también de computadora, ya baja en Wikipedia y te busca. Wikipedia es donde hay todas las informaciones, lo que tú quieres, ahí hay para que tú busques. Y te enteras de cosas que tú nunca has escuchado, nunca sabido. En Wikipedia te enteras de las cosas. Yo soy nacido en Ayacucho, no estudié por falta de mis padres, no me apoyaron, ¿no? En laptop sé que mi hijita ya más o menos aprendió, ¿no?
Ella me enseña las historias del país, ¿no? De Estados Unidos, de Brasil, de China. Yo quiero que sea un poco, siquiera alguna profesión, que tenga un poco de educación mejor que yo, ¿no? Yo soy de la ciudad de Nueva York, ¿ya? Eso es una ciudad muy lejos de acá. Quiero presentar a ustedes a mi ciudad. Y ahora yo quiero saber más información sobre tu pueblo, Palestina, Perú. ¿No hay? Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es tenemos que escribir una página de Palestina, Perú. ¿Cuándo hemos entrado a este lugar? En 1989. I think it's really exciting to think about having amazing new cultural influences and ideas flowing all around the world from different cultures. So I think we've really barely scratched the surface of what is possible through collaboration. If you think about it, doing an encyclopedia is one of the easiest things. Es de acá es lo que yo he hecho, ¿sí? No, lo que han tomado, ¿sí? Palestina, Perú es un pueblo ubicado en la provincia de Purús, en el departamento de Ucayali, en el Perú. I see collaboration, especially computer-mediated collaboration, as an extremely enabling tool for the population of the world. And I hope what it will do is uncover voices and ideas that might be invisible otherwise. The interesting thing is that as we get more and more of the population up on the internet, the avenues for interaction will become much richer. And here I am not capable of predicting what the outcome will be when 6 billion people are online sharing their knowledge with each other. Esse que apareceu no vídeo é o Jimmy Wales, um dos criadores da ideia de Wikipedia. E ele fala como o compartilhamento de informações pode ser potencializado. Temos que lembrar que a enciclopédia é só um risco na superfície do conhecimento, é só um compilado de informações. Mas dá para fazer muito mais. Imagine um curso de graduação em que várias pessoas ao redor do globo compartilham a ideia delas, o conhecimento delas, a cultura delas. O quão rico esse curso ficaria. Agora expanda isso para livros, documentários, pesquisas, bancos de dados. Esse é o sonho. E eu deixo esse sonho como convite para você fazer parte do movimento Wikimedia.